Olá, pessoal, estamos de volta para a continuidade da nossa primeira jornada internacional de estudos sobre magia na antiguidade e o segundo encontro nacional do Atrium FMS. Hoje nós vamos para a nossa mesa redonda 2, que terá a participação do professor Asher Brum, que é nosso professor de teoria e também professor de antropologia da UFMS no curso de Ciências Sociais, que estuda magia e vem colaborando ativamente para esses estudos aqui no nosso campo do Mato Grosso do Sul. Professor Asher, eu passo a palavra para ti e agradeço pela participação em nosso evento. Olá a todos, todas, todes. Obrigado, professor Carlos, pela introdução. Eu agradeço o convite também, é um prazer estar aqui, é uma honra estar participando, estar dividindo esse espaço com os colegas e comentando os trabalhos também, né, do que o pessoal está produzindo, né, sempre conhecendo pessoas novas. E, bom, a gente dá início à mesa redonda 2, como o professor Carlos já comentou. Gostaria de dar as boas-vindas aos professores Ariadne e Daniel, que vão compartilhar um pouco hoje as suas pesquisas, os seus trabalhos. Dar as boas-vindas também a todas as pessoas que vão assistir, né, essa mesa. Bom, e como eu já comentei, hoje a gente vai ouvir, então, a professora Ariadne e o professor Daniel, que vão debater diferentes aspectos relacionados ao tema da magia. Eu passo, então, a palavra à nossa primeira palestrante, que é a professora Ariadne. Bom, a professora Ariadne da Penha Soares Bocaiúva, ela é doutora em História Social das Relações Políticas pelo PPGIS da UFES, professora na Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo, SEDU, a comunicação da professora Ariadne se chama Fabricação, Uso e Agência dos Amuletos no Egito Tardio, segundo os papiros mágicos gregos e na cultura material. Bom, obrigado, professora Ariadne, pela sua presença, pela sua fala, e eu passo a palavra para você, pode ficar à vontade. Olá a todos, com muita alegria que eu recebi o convite para participar do evento da primeira jornada de estudos sobre magia na antiguidade. Agradeço o convite do professor Carlos Eduardo da Costa Campos, da professora Arlete José Mota, do professor Asher Brum, por participar desse evento, uma temática que muito me alegra, e é sempre muito importante compartilhar, né, em eventos assim, as pesquisas que realizamos, e é sempre muito importante dialogar com todos, né, e compartilhar as reflexões que estamos realizando. Bom, o título da minha apresentação é Fabricação e Agência dos Amuletos no Egito Tardio, segundo os papiros mágicos gregos e a cultura material. Vou seguir, então, para a leitura do texto que eu preparei para esta apresentação, né, para que a gente respeite aí o limite de tempo da mesa. E nesta apresentação, objetivamos refletir acerca da fabricação e uso, né, de amuletos no Egito Tardio, a partir do estudo de um tipo especial de artefato mágico, que seria o anel, né? O anel é um elemento com uma longa tradição no universo mítico e um objeto de grande importância nas práticas mágicas, né? Os antigos atribuíam muito poder, um grande poder aos anéis, e na coletânea conhecida como papiros mágicos gregos, encontramos rituais específicos para a fabricação e consagração desses artefatos mágicos, né, que foram empregados pelos sacerdotes magos em práticas de adivinhação, coerção e restrição. Então, portanto, nós exploramos nessa apresentação, procuramos explorar nesta apresentação, não apenas a descrição do material utilizado para a produção desses anéis, mas também as possibilidades de aplicação de tais artefatos, bem como a importância de tais objetos culturais para os sacerdotes magos na sua atividade como homens divinos, né, como Teosane, no Egito Tardio. Então, os estudos acerca da fabricação e uso de amuletos na antiguidade ainda são recentes. O interesse na materialidade da magia avançou com a discussão sobre o potencial explicativo dos objetos. No campo da cultura material, até o século XVIII, os antiquários que representavam
Os gabinetes de museus e bibliotecas buscavam na antiguidade objetos extraordinários. E neste contexto, seguindo critérios como originalidade, valor estético, histórico e raridade, os amuletos eles eram vistos como produtos exóticos, né? Nos séculos XVIII e XIX, nota-se um substancial desinteresse por estudos dedicados à análise de artefatos caracterizados como mágicos. Tal constatação, segundo Simone Michel, relacionava-se às concepções classistas dos pesquisadores que viam a magia como antítese da racionalidade e estavam mais interessados em tornar visível, né, os objetos, os grandes feitos, né, das grandes civilizações do passado, né, com preferência para a Grécia e Roma, do que para objetos diminutos, artefatos diminutos como os amuletos. A retomada do estudo dos artefatos mágicos no século XX ancora-se na publicação dos Papyri Graecae Magicae, de Praisandans, datado de 1928, né, cuja leitura fomentou uma nova compreensão acerca das práticas de magia no Egito romano, greco-romano, e alçou o estudo desses artefatos ao patamar de objetos culturais repletos de significados a serem desvendados pelos historiadores e arqueólogos. Não demorou muito para que os pesquisadores começassem a observar possíveis correspondências entre a cultura material e os papiros. Contudo, estudos realizados após a publicação de novos volumes dos PGM, né, dos papiros mágicos gregos, entre as décadas de 1970 e 1990, concentraram-se mais na categorização do mago e suas práticas sociais do que na cultura material relacionada à magia. Desde então, foram publicados inúmeros catálogos de coleções de museus que foram responsáveis por tornar os amuletos mais conhecidos e acessíveis aos pesquisadores, né? A gente pode destacar, por exemplo, uma plataforma digital, né, organizada, fomentada por pesquisadores que se associaram, foram influenciados por Campbell Bonner, né? É uma plataforma muito interessante que contém inúmeros artefatos mágicos, gemas organizadas como artefatos mágicos. Também temos o catálogo de Attilio Mastrocinque, das gemas mágicas que estão organizadas na Biblioteca Nacional da França. São catálogos importantes que podem nos servir para a pesquisa dessa cultura material ainda muito pouco explorada nos estudos da magia, né? Contudo, informações sobre as técnicas e rituais empregados na fabricação dos artefatos são ainda muito escassos. Tendo em mente essas considerações supracitadas, é que nos propomos a refletir sobre a fabricação, uso e agência dos amuletos no Egito Tardio, a partir da análise de um tipo especial de artefato, que é o anel. Para tanto, nós aplicamos o conceito de agência, entendido como um processo de engajamento intersubjetivo entre o mundo material e social, em que a replicação de estruturas cognitivas inconscientes cria distinções formais e materiais através das atividades expressivas, né? Um conceito retirado de Fleming e Bastos. Assim, exploramos não apenas o material utilizado para a produção dos anéis, mas também a capacidade de agência conferida a esses objetos após os rituais de consagração executados pelos sacerdotes magos. Para tanto, nós utilizamos como fonte documental a coletânea conhecida como Papiros Mágicos Gregos, onde encontramos rituais específicos para a fabricação desses objetos. Os papiros mágicos gregos são uma extensa coletânea de fórmulas e encantamentos que constituem um amálgama das tradições mágicas egípcias com elementos dos sistemas religiosos grego, romano, judaico, provenientes do Egito e datados entre os séculos 2 a.C. e os 7 depois de Cristo. Para nossa pesquisa, nós realizamos um recorte desse material, né, e elegemos aqueles datados entre os séculos 3 e 4, recolhidos em especial na região da Tebaida, né? Os PGM são documentos valiosos que apresentam em seu conteúdo fórmulas, hinos e também instruções de um variado inventário de práticas mágicas, como, por exemplo, magias de submissão amorosa, para ter controle sobre uma pessoa, de submissão, de restrição, de coerção, né?
diversos tipos. Dessas, nós listamos 35 sortilégios dedicados à fabricação de amuletos. Em 18 desses amuletos, nós encontramos referência ao uso de gemas, né? Pedras preciosas ou semipreciosas e todo tipo de objeto de origem mineral, rocha ou material petrificado, que lapidados ou polidos tiveram algum tipo de interação com a doutrina dos sacerdotes magos. E desses 18 sortilégios que se utilizavam de gemas, né, de pedras, em 11 nós encontramos as instruções para a fabricação e consagração de anéis mágicos, né, que poderiam ou não conter essas gemas. Sendo assim, se faz necessário definir o que seriam esses amuletos, né? O que seria amuleto? De origem latina, né, de amuletum, ela designa o ato ou efeito de afastar o mal, né? Para Faraone, são amuletos todas as imagens e textos em uma variedade de mídias, né, metal, papiros, mosaicos, pedras preciosas, fabricados para proteger, curar ou conceder algum benefício abstrato às pessoas que o usaram em seus corpos ou os colocaram em suas casas. Deste modo, todos os objetos confeccionados ou consagrados por especialistas religiosos em rituais específicos e fabricados para fins prognósticos, de proteção ou submissão, podem ser considerados amuletos. Na coletânea dos PGM... Só um minutinho, antes de ir cortando sua fala, depois a gente apaga isso. Você está conseguindo, você está passando os PowerPoints? Estou passando, é porque eu não cheguei na parte de passar ainda. Ah, sim, não. Eu só vou mostrar alguns itens, não todos. Ah, não, tudo bem. É porque a gente estava em dúvida aqui se por acaso estava sendo passado o PowerPoint, tá? É porque a gente não estava aparecendo as informações, só isso. Vou tirar aqui, vai ficar tranquila, que a gente não, depois a gente edita. Ah, tá bom. Pode continuar, a gente separou, só para você respirar. Na coletânea dos PGM, encontramos sortilégios para a fabricação de inúmeros amuletos em distintos suportes, na forma de anéis, papiros, lamparinas, linho e até mesmo ossos. E nos chamou a atenção o caráter de suporte de magia permanente e pessoal conferido aos anéis. Diferentemente dos demais amuletos que são confeccionados apenas para a execução de um determinado feitiço, os anéis passam a ser objetos de poder, cujo efeito é permanente, e seu uso nestas condições está restrito ao sacerdote mago, podendo ser empregados em inúmeros encantamentos. Por isso, o nosso interesse em analisar tais artefatos. Em nossa análise, observamos que os anéis poderiam ser empregados tanto como amuletos protetores, quanto como instrumento empregado nas operações mágicas, tendo em vista que eram objetos que funcionavam como catalisadores de poder das divindades e que tinham a capacidade de agir em favor do mago, como observamos em alguns trechos recolhidos dos papiros, como, por exemplo, consagra e empodera este objeto para mim, um excerto do PGM 12 nas linhas 201 a 269. Ou outro, Agatodaimon, o assistente, realize tudo para mim com o uso deste anel, retirado do PGM 4 na linha 1710. Ou cele com seu próprio anel, retirado do PGM 4 na linha 2955. Depois de colocar o anel no dedo indicador da mão esquerda com a pedra dentro, mantenham-o assim e ao deitar vá dormir segurando a pedra junto ao ouvido esquerdo, retirado do PGM de número 5, na linha 445. Como podemos depreender dos excertos, o anel se configurava como um objeto de poder que atuava como um receptáculo da essência divina, e seu uso estava restrito ao profissional do rito, né, o sacerdote mago. No que tange à fabricação e uso de anéis em operações mágicas, mencionados nos papiros, observamos o emprego destes artefatos em feitiços específicos, como a submissão amorosa, ou a oniromancia, que seria a revelação com base na adivinhação dos sonhos, e também em sortilégios que prometiam poderes extraordinários àquele que o portasse. Desse modo, recolhemos dos PGM os encantamentos especialmente dedicados à produção, consagração ou emprego de anéis, como se pode verificar na tabela, a menção a anéis nos PGM. Bom, como vocês podem verificar na tabela,
eu recolhi dos PGM todo, a partir da metodologia, né, de Laurence Bardan de análise de conteúdo, elaborei um plano de categorização, e a partir desse plano de categorização eu recolhi, né, dos PGM aqueles feitiços, os sortilégios, né, que mencionassem a fabricação ou consagração de anéis. E aí foram esses os que eu selecionei, o papiro de número 4, o papiro de número 5, de número 7, de número 12 e de número, acho que é 61. E aí, olha só, o século em que eles foram, o século de datação desses papiros, do 3º ao 4º século, por isso o recorte, né, da nossa pesquisa. O material empregado, o ferro, o ouro, né, principalmente gema. Muitas vezes elas não são especificadas, mas em alguns é especificado exatamente qual a pedra que deveria ser utilizada, os símbolos que deveriam ser gravados na pedra ou no material, no ferro, ok? As inscrições, geralmente no reverso, ou seja, atrás da pedra, inscrições que deveriam conter, algumas das inscrições, como por exemplo, Abrasax, ou vozes magicae, vozes mágicas relacionadas àquele feitiço, e o propósito desses objetos, para que eles eram empregados, com poderes absolutos, atração para tudo e todo rito, para adivinhação, né, feitiços de amarração, adivinhação com base em sonhos, para todo tipo de operação mágica, para sucesso, favor e vitória, atração amorosa, né? Então, como se pode verificar a partir da tabela, o contexto de instrução, né, desses artefatos mágicos transcorre entre os séculos 3 e 4, e cumpre notar que a partir do século 3, verificamos no caso do Egito uma severa diminuição dos recursos destinados à manutenção dos santuários e do corpo sacerdotal. Segundo Bagnall, as dificuldades financeiras decorrentes da crise do 3º século foram responsáveis pelo abandono progressivo dos templos egípcios, na medida em que motivaram a suspensão dos subsídios concedidos pelos imperadores, considerando que a escassez de recursos exigia que fossem priorizadas a manutenção das fronteiras e o abastecimento das legiões. Não obstante a supressão dos recursos destinados aos templos e aos sacerdotes, longe de interromper as práticas mágico-religiosas que tinham lugar no Egito, principalmente na região do Vale do Nilo, promoveu pouco a pouco a mudança no lugar da experiência religiosa de um centro sagrado permanente, que seria o templo, para um local temporariamente santificado por um especialista religioso, no caso o sacerdote mago, demonstrando que os sacerdotes magos foram hábeis em adaptar o seu métier ritualístico, promovendo a mudança do lugar da experiência religiosa do templo para um local onde o mago estivesse ou para um objeto que o próprio fabricasse. Sob essa perspectiva, os PGM podem ser compreendidos como manuais de magia portáteis, disponíveis para a consulta do sacerdote mago, e os amuletos, em especial os anéis, eram artefatos dos mais importantes para a execução das operações mágicas. Entendemos que os sacerdotes magos, como autores, receptores e também os fabricantes de artefatos, tendo em vista, né, que dominavam as técnicas de fabricação, eram fabricantes também, porque eles dominavam essas técnicas para a fabricação e o uso destes objetos, como nós podemos conferir no trecho recolhido do PGM 12, que vai das linhas 270 a 279, datado entre o século 3 e 4. Então, olha só, um anel, um pequeno anel para sucesso, favor e vitória. Ele torna homens famosos, grandes, admirados e ricos, como podem ser, ou ele torna possível a amizade com tais homens. O anel é sempre seu para usar de modo justo e exitoso em todos os propósitos. Ele contém um nome insuperável. Hélio deve ser entalhado em uma pedra heliotrópica, como se segue. Uma grossa serpente na forma de uma espiral deve ser inscrita, tendo a sua cauda em sua boca. Dentro do círculo formado pela serpente, coloca um escaravelho sagrado, besouro cercado por raios. No lado de trás da pedra, você deve inscrever o nome em hieróglifos, como os profetas o pronunciam. Então, tendo consagrado o anel, use-o enquanto estiver puro. Portanto,
O encanto descrito apresenta as instruções para a fabricação de um anel dedicado ao deus Hélio. O material não é mencionado, mas especifica-se que o símbolo da divindade, um escaravelho cercado por raios, deveria ser gravado numa pedra de coloração esverdeada. E de forma a selar a operação mágica, o círculo da serpente Ouroboros. No reverso do artefato, o mago deveria escrever, utilizando caracteres da escrita sagrada, o nome mágico da divindade que seria revelado ao oficiante do rito. Após isso, o anel estaria pronto para ser utilizado pelo mago, com as prerrogativas de que traria sucesso, favor e vitória a quem o possuísse. Assim, de posse do artefato, o mago poderia empregá-lo nas mais diversas operações mágicas, não havendo necessidade de recorrer a outros artifícios. Portanto, o mago deveria conhecer gemologia, né, conhecer o estudo das pedras, os símbolos associados aos deuses a quem se pretendia conclamar, e os símbolos sagrados necessários à coerção mágica da divindade. Saberes que que caracterizariam esse especialista em ritos como um homem divino, um homem com livre acesso às divindades e a quem se recorreria em casos de crise e aflição, para se empregar, né, para se utilizar de tais benefícios propiciados por estes feitiços. Infelizmente, são raros os anéis que chegaram até nós. Isso se deve, provavelmente, ao fato de o metal utilizado em sua produção ter a possibilidade de ser derretido e transformado novamente em matéria-prima. Apesar disso, o número de gemas mágicas, um dos materiais aplicados nos anéis, segundo os PGM, supera em muito qualquer paralelo em metal. Como as pedras eram gravadas, não poderiam ser reutilizadas. Deste modo, mediante a análise dos PGM, podemos observar possíveis correspondências entre algumas gemas mágicas e os feitiços para a fabricação de anéis, como é o caso do artefato identificado na figura 1, o escaravelho Hélio no Ouroboros. Um amuleto, embora não seja idêntico ao descrito no PGM 12, né, guarda com ele várias similitudes que nos auxiliam a compreender as convergências entre os feitiços dos papiros e a cultura material. A primeira semelhança diz respeito ao emprego de uma pedra de coloração verde na elaboração do amuleto, tal como prescrito no sortilégio, indicando também se tratar de um artefato consagrado a divindades solares. A imagem do escaravelho com cabeça humana e coroa de raios é interpretada como uma representação do deus Hélio, tendo em vista que o inseto é um dos símbolos do deus Sol, como dissemos anteriormente. A divindade está circundada pela serpente Ouroboros, tal como descrito no sortilégio, e indica a coerção mágica do deus por meio de um ritual. E no reverso da gema está inscrita uma fórmula mágica, né? Yabarta Logos. E é possível afirmar que o amuleto em questão pretendia estabelecer uma conexão entre a divindade invocada e o indivíduo que estivesse de posse do objeto, a fim de garantir o favor da divindade e sua eficácia enquanto artefato mágico. Logo, podemos afirmar que o artefato em questão, aqui representado, fora confeccionado em conformidade com os saberes esotéricos compartilhados entre os sacerdotes magos do PGM. Assim, as similitudes que observamos entre o feitiço dos papiros e o artefato analisado nos possibilita refletir acerca da materialidade da magia, né, e suas possibilidades de uso e agência por parte dos sacerdotes e seus clientes. Os sortilégios destinados à fabricação de anéis mágicos tinham por objetivo compelir as potestades divinas a fim de converter o anel em objeto mágico, revestindo-o de poder. Poder este que seria empregado pelo sacerdote mago em seu ofício como especialista em rituais e teiosane, ou seja, homens de vida e caráter excepcionais que operavam maravilhas e que fundamentavam sua proximidade com o divino por meio da sua capacidade de alterar a natureza. A invocação das entidades sobrenaturais para que agissem a pedido do sacerdote mago requeria feitiços poderosos realizados por oficiantes experientes mediante um ritual de consagração do anel, cujo propósito era estabelecer essa conexão entre o homem e o divino. Tais rituais introduziam o sacerdote nos domínios do sagrado, elevando-o à categoria de teiosane. Um homem divino, conferindo a ele poder quase ilimitado, como podemos observar no trecho que segue, extraído do PGM 12, entre as linhas 201 e 10.
Um pequeno anel, útil para todas as operações mágicas e para o sucesso. Reis e governadores tentam obtê-lo. Muito eficaz. Pegue um jaspe da cor do ar, grave nele uma cobra em círculo com a cauda na boca, e também no meio do círculo formado pela cobra, Selene, com 2 estrelas nos 2 chifres, e acima deles, Hélio ao lado de quem Abrasax deve ser inscrito. E no lado oposto da pedra desta inscrição, o mesmo nome, Abrasax, e ao redor você escreverá o grande e sagrado e onipotente feitiço, o nome Yaô-Sabaô. E quando você consagrar a pedra, use aí um anel de ouro quando precisar, desde que você esteja puro. Você deve consagrar o anel junto com a pedra no ritual usado para todos esses objetos. O excerto pertence ao PGM-12, datado do século IV, e contém as orientações para a fabricação de outro anel útil para qualquer operação mágica. A fim de confirmar a reputação do objeto como um importante paramento mágico, o autor do feitiço afirma que o anel é disputado por reis e governadores, um indicativo de que seu portador desfrutaria de reconhecimento público por compartilhar da potência divina, uma possível evidência, né, do caráter político e também simbólico conferido a esse artefato e aquele que o fabrica. Em seguida, informa os procedimentos a serem realizados, que incluem gravar em uma pedra de cor clara os deuses Hélio e Selene, ao lado do nome Abrasax, envoltos pela serpente Ouroboros, indicando tratar-se de uma coerção mágica dessas divindades mencionadas. Contudo, o mago deveria utilizar o anel apenas quando estivesse puro, indicando que a utilização do artefato estava condicionada a uma preparação prévia e requeria a observação de rituais purificatórios pelo oficiante, o que nos leva à observação do ascetismo que deveria ser seguido pelo sacerdote mago, outra característica que o aproxima, né, da definição de homem divino. Além disso, para que o anel funcionasse como esperado, ele deveria ser consagrado pelos deuses, num ritual específico. O ritual de consagração do anel assegurava a conjunção, a sistasis, do sacerdote mago com o divino, durante a qual seriam revelados o nome mágico da divindade, né, o saber secreto que permitia ao sacerdote mago compelir a potência divina ao seu favor, poder este que emanava dos deuses e que poderia ser catalisado por meio do anel, convertido em artefato mágico para que, desta forma, o sacerdote mago tivesse livre acesso às divindades. Nos sortilégios, a conexão com o divino pode ser requerida por meio da invocação direta das divindades, ou como apresentamos, por meio da consagração de artefatos, em especial estes que nós estamos mencionando, que são os anéis. No feitiço supracitado, o poder conferido ao anel pode ser associado ao termo dinamis, né, compreendido como a capacidade de controlar ou manipular as forças divinas. Importa salientar que a fabricação e consagração do anel são 2 operações interdependentes e necessárias à transmutação do objeto num instrumento mágico poderoso, que o sacerdote mago pudesse empregar em seu ofício sempre e em qualquer lugar. No PGM-12, entre as linhas 211 e 265, nós temos uma longa descrição de como se dava a realização de um rito mágico religioso no espaço fora do templo, local este que seria sacralizado por meio de um ritual que o mago realizaria, atestando esse deslocamento, né, do local de manifestação divina, uma evidência de que o sacerdote mago poderia, por meios mágicos, sacralizar um espaço, não sendo necessário que o rito fosse realizado exclusivamente num templo. O ritual requeria que fosse feito pelo sacerdote mago um pequeno altar de madeira onde seria realizado o sacrifício e a libação, como era corrente. Por fim, a invocação divina por meio da recitação das vozes Magicae e fórmulas mágicas de apelo ao deus Hélio, aos daimones, especialmente a Agatodaimon. Deste modo, por intermédio do anel, o sacerdote mago estaria em estreita comunhão com o deus Hélio e também Agatodaimon, e seria capaz de potencializar qualquer operação mágica, garantindo ao seu portador sucesso e glória. O anel, portanto, não é um mero adorno, mas um paramento sagrado e pessoal, do qual o mago, sagrado e pessoal do mago, produto de um ritual e de uma consagração que conferiria ao objeto agência, cujo uso estava restrito
ao sacerdote mago. Portanto, devem ser interpretados como objetos culturais imersos num sistema simbólico que lhes conferia sentido e também eficácia. Tal assertiva pode ser verificada numa gema mágica em homenagem ao deus Agatodaimon, que está aí na figura 2, Agatodaimon em gema mágica. Neste pequeno artefato, podemos observar a imagem de Agatodaimon, o bom daimon, uma importante divindade egípcia, representado na iconografia com corpo de serpente e cabeça humana, e é recorrente sua associação aos deuses Zeus e Serapis, e também Hélio, não apenas dos PGM, mas também na teologia hermética, descrita por Jâmblico de Cálcias, na obra De Mysteris. Na gema, lê-se a inscrição, favor para quem usa, né, nos indicando a finalidade do artefato. Ao gravar a imagem de Agatodaimon, juntamente da inscrição, pretende-se estabelecer uma conexão simbólica entre o portador da gema e a divindade, tal qual nos revela o feitiço para a fabricação do anel que analisamos anteriormente, que diz o seguinte: Agatodaimon, você é o Senhor, o Criador e Nutridor de todos. Me ouça e complete para mim esta operação, para que eu possa usar esse poder em todo lugar, em todo tempo. Esperava-se, assim, que o artefato figurasse como mediador entre o mundo natural e o sobrenatural, a fim de estabelecer uma comunicação entre o ser divino invocado, a divindade, e os anseios do seu portador. Ultrapassando a noção de signo figurativo, o poder de agência do anel pode ser constatado por seu valor operatório. Serve para adivinhação, coerção, atração e restrição, permitindo restabelecer entre o mundo sensível e o suprassensível relações corretamente ordenadas pelo mago. A sua função é, ao mesmo tempo, materializar e catalisar a dimis, a potência divina, de forma a efetuar a sua inserção conforme a ordem e a necessidade estabelecida pelo oficiante da prática mágica no mundo natural. Operações teúrgicas como essa, que só poderiam ser realizadas por um homem divino, cuja sistasis, ou seja, conjunção, o encontro com as divindades, estaria estabelecido de forma permanente por meio do uso de um objeto mágico de poder como este, que era o anel. Portanto, os amuletos, eles devem ser compreendidos como artefatos com capacidade de agir, pois sua materialidade foi revestida pela potência divina. Ao desempenhar o ritual de consagração do anel, o mago tem o propósito de estabelecer uma relação direta com as entidades sobrenaturais, sejam elas deuses ou daimones, com o intuito de aumentar o seu poder ao estar de posse de um artefato poderoso como o anel, garantindo assim toda a força espiritual e mágica para a realização de prodígios. O contato com o divino era o principal recurso simbólico transmitido aos magos de acordo com o conteúdo presente nos sortilégios dos papiros mágicos. Por essa razão, podemos afirmar que o ritual de consagração do anel está atrelado à especialização do sacerdote mago como um autêntico Teosane. O acesso ao divino não estava disponível a qualquer indivíduo. Era preciso conhecer os símbolos, formas, todo o complexo inventário de saberes místicos que faziam parte das atividades desempenhadas pelos sacerdotes egípcios. Somente por meio da execução do ritual é que o sacerdote mago poderia estabelecer um relacionamento pessoal com as divindades e estaria apto a controlar as forças divinas. E é a capacidade de manipular essas forças divinas por parte de um ser humano que alçava o sacerdote à categoria de homem divino, né? Como podemos depreender da análise da fabricação, uso e agência dos amuletos, né, por meio dos PGM e também da análise da cultura material, os sacerdotes egípcios recorreram cada vez mais aos seus conhecimentos esotéricos para transpor os limites impostos pelo espaço físico do templo, transferindo para si mesmos a capacidade de alcançar o mundo divino. Por meio da execução do ritual de consagração do anel, o mago, ao mesmo tempo que invocava os deuses e daimônios em seu auxílio, transportava por meio dos processos rituais os elementos próprios da religião para os artefatos mágicos, tornando-o poderosos suportes de magia disponíveis aos sacerdotes, como diz os papiros mágicos, né, em todo lugar e em todo tempo. Obrigada pela atenção. Obrigado, professora Ariadne.
professor Asher. Obrigado, professor Carlos. Obrigado, Ariadne, pela apresentação, foi excelente. Bom, e na sequência eu já passo a palavra, então, para o professor Daniel. Professor Daniel Brasil Juste, é professor adjunto de História da Unifesp, e nessa instituição do História. Docente colaborador do PPGHC da UFRJ, e ele vai falar para a gente, vai apresentar sua palestra, que tem por título A Mística Paleocristã e Cristã como temas de ensino contra a intolerância religiosa. Professor Daniel, pode ficar à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Asher. Quero agradecer também ao Carlos Eduardo pelo convite, um amigo já de longa data. É muito bom encontrar as pessoas, mesmo que nessa modalidade remota, né? Quero cumprimentar todas e todos também que participam do evento. É uma alegria poder encontrar e discutir esses temas e esses assuntos aqui com todas e todos. E eu vou só compartilhar aqui, iniciar o compartilhamento. Pronto. Bom, então, esse é um tema bastante rápido, assim, né, que eu pretendo abordar, na medida em que, conversando com Carlos Eduardo, ele citava, então, os objetivos específicos, né, que essa atividade tem, e público-alvo. Então, eu procurei ser o mais introdutório possível, sem muitos aprofundamentos, mas o objetivo, talvez o principal, né, o mais decisivo deles, seja, de fato, abordar essa questão do ensino, né? A gente entender ou compreender como que essa dimensão de estudo da antiguidade, da magia e de outros temas correlatos, de como a gente pode trabalhar isso, um tema que tanto faz sentido para a educação básica, quanto faz sentido também para o ensino universitário, né? Logo de saída, eu preciso destacar 4 momentos bastante significativos para que a gente tenha, do ponto de vista do espaço-tempo, uma localização mais precisa. Como eu optei por trabalhar com muitas representações imagéticas e com muitos materiais, né, ou muitos objetos de cultura material, é preciso que a gente entenda esses 4 momentos distintos para que não haja confusão aí quando a gente fala de paleocristianismo, cristianismo, alguma coisa nesse sentido, tá? O primeiro momento deles é esse aí que eu chamo de paleocristianismos, né, que compreende o primeiro até o terceiro século. Então, nesse momento, entre o primeiro e terceiro século da Era Comum, a separação entre judaísmos, cristianismos, politeísmos é absolutamente opaca. A gente tem bastante dificuldade de entender, do ponto de vista da identidade, onde começa, onde termina essas dimensões de cristianismos, de judaísmos, de politeísmos. Então, esse é um ponto importante para pensar, até do ponto de vista da representação imagética, porque nós não veremos, com frequência, as representações imagéticas desses paleocristianismos. Por isso o termo paleocristianismo. No plural sempre, né, todas as experiências religiosas são plurais, portanto, a todo momento eu me refiro a elas no plural, e o prefixo paleo para indicar exatamente este momento aí. Esse momento, então, todas as vezes que eu falar paleocristianismo, eu estou me referindo ao período que compreende o século I e III, né, admitindo que o movimento de Jesus, quando Jesus ainda estava em vida, não passa dos anos 30 da Era Comum, e que, do ponto de vista dos materiais textuais, a gente vai começar a ver materiais textuais ali a partir do meados do século I, anos 50 em diante, que a gente tem a fonte Q, a gente tem os escritos paulinos e o material dos evangelhos que a gente conhece, que são mais detidamente ocupados em falar de Jesus, e a gente está ali apenas
por volta do final do primeiro século, né? Então, a partir de 70, então, nesse sentido. Então, essas representações imagéticas, elas são bastante escassas para esse período de século I e século II da Era Comum. Esses paleocristianismos são pequenos em números, são poucos aderentes, nós não temos uma ortodoxia consolidada ou autoproclamada, então isso começa muito lentamente, apesar dessa bacia mediterrânea dialogar muito bem com essas imagens, isso começa muito lentamente para o caso dos paleocristianismos e depois daquilo que a gente conhece como a formação dos cristianismos, né? Nós temos aqui um caso bastante raro, né, que é um grafite, né, a representação de um grafite do lado esquerdo da sua tela. Portanto, aqui a gente está vendo o próprio grafite. E do lado direito aqui da sua tela tem uma reconstrução ali do que seria esse grafite, né? Nós temos aqui um homem em pé, e esse homem em pé faz um gesto de referência a um corpo humano que está pregado numa cruz com a cabeça de burro. A tradução seria algo próximo de Alexêmenos adora o seu Deus. Esse é um grafite que há uma disputa, né, em torno da sua datação, de quando ele seria datado, de que época que ele faria parte, então, mas essas disputas oscilam exatamente entre século I e III. Então, há quem date esse material já no final do século I, em Roma, e há quem date ele um pouco mais avançado no tempo. Mas isso apenas para mostrar que essa questão das representações imagéticas e da localização espaço-temporal é um tema para a gente prestar sempre bastante atenção. Não por acaso, essa figura, esse grafite é bastante importante, que na nossa revista, a revista de estudos sobre o Jesus histórico e suas recepções, a gente adotou, se você olhar aqui, eu coloquei um pequeno mesmo, mas há uma lembrança desse grafite quando a revista é pensada e iniciada lá nos anos 2009, mais ou menos, pelo André Chevitarese e Gabriele Cornelli, né? Então, essa revista, até hoje, ela continua a ser editada e é um dos veículos que a gente dá vazão para os materiais que são produzidos nessa área. Tá? Avançando, então, para um segundo período, aquilo que eu chamo de autoproclamada ortodoxia, finais do século III e já no IV século, aí, obviamente, a gente está falando do Concílio de Nicéia, em 325, quando o cristianismo, ou a prática dos cristianismos é autorizada, ela deixa de ser ilegal, né, por Constantino, mas depois ela se torna uma religião oficial do Império com Teodósio em 380, da Era Comum. Portanto, a gente está majoritariamente no IV século, mas aí a gente já pode, neste momento, começar a situar a produção imagética de forma mais ampla e disseminada. Então, muito embora houvesse essa percepção de que os judaísmos tinham algum tipo de proibição, e de fato tem, né, no seu texto escrito, tipo de proibição de reprodução de imagens, e os cristianismos, de alguma maneira, dialogam com esses judaísmos, mas também com os politeísmos, o que a cultura material mostra é que, do ponto de vista da reprodução imagética, entre séculos I e IV da Era Comum, jamais houve problema nesse diálogo. Então, a gente poderia dizer, com bastante segurança, que tanto os judaísmos, lá no período antes da Era Comum, eles nascem politeístas, depois do seu politeísmo, avançam no tempo até se consolidar, do ponto de vista, pelo menos, da cultura material, não antes do século II, antes da Era Comum, a ideia de monoteísmo. Também os cristianismos conhecem formatos de judaísmos um pouco mais monoteizados, mas os cristianismos também começam com as suas percepções e com seus diálogos culturais bastante inseridos nesse campo dos politeísmos e dessas tradições helenísticas, né, ou mediterrânicas de representação das suas personagens. Então, mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas aqui é importante a gente estabelecer que já no século III da Era Comum,
começa a aparecer bastante material, bastante cultura material, que traz esses exemplos, esses casos de representação. Aqui na imagem, nós temos Jesus, né? Aqui é a cena da cura de um paralítico. Então, logo aqui ao centro da imagem, a gente percebe uma representação imagética de Jesus. Note que ele não tem barba, e isso é uma das características das mais antigas representações de Jesus. Ele nunca aparece com barba. Posteriormente, possivelmente, por causa da iconografia, a rivalização com Asclépio, ele ganha barba, mas inicialmente ele não tem. Então, há muitos contextos em que ele não aparece com barba, e nós temos aqui uma outra pessoa carregando uma cliné, né? uma cama, e ela caminha com a sua cama nas costas, porque ela foi curada por Jesus, né? Esse material é encontrado em Dura-Europos, na Síria, e é do 3º século da Era Comum, né? Tanto as representações imagéticas mais antigas de Jesus, quanto esse próprio material de Dura-Europos, pela primeira vez, pelo menos no Brasil, foi estudada pelo professor André Chevitarese nesse livro Cristianismos, Questões e Debates Metodológicos, em que ele apresenta um capítulo discutindo essas mais antigas representações de Jesus, certo? Aquilo que é convencionalmente chamado na historiografia de Primeira Idade Média, né, envolvendo os séculos V ao VIII, a gente conhece também um outro momento distinto de representações imagéticas de Jesus e dos paleocristianismos. Tá? Nesse momento, então, a gente começa a ter algumas marcas mais específicas, né? Dentre elas, aqui nesse material, nesse pingente, a gente percebe que o elemento da cruz está envolvido aqui por um quadradinho amarelo. Esse elemento da cruz começa a aparecer com bastante frequência. Então, veja, a gente costuma, né, usualmente, pensar na origem dos cristianismos, ou falando de um jeito mais ortodoxo, na origem do cristianismo, como se lá, desde o 1º século, as representações imagéticas já dialogassem com essa ideia da cruz, com essa ideia de um Jesus com barba. Isso não é verdade, não acontece, né? Do ponto de vista da cultura material, a gente observa esses momentos, dentre os quais esse é o 3º que eu estou falando aqui sobre essa característica. Aqui é um pingente, né, basicamente usado como pingente de um cordão. Ele tem, nesses círculos aqui amarelos, em volta dele, aquelas presilhas que prendem essa rochazinha de cristal, né, entalhada com a figura num suporte metálico mais consistente, né, mais resistente, para que ele sirva, então, do pingente. E, na cena, essa é uma imagem, pelo menos no Brasil, ninguém nunca publicou. O André Chevitarese e eu, a gente tem preparado um artigo sobre o batismo de Jesus, e aí a gente traz essa e outras que nunca foram publicadas, mas essa é uma delas em que há esses tracinhos aqui na imagem representam a água, né? Uma figura bem mais alta, uma figura bastante mais presente, que ocupa a cena, é João Batista, que impõe as mãos sobre uma figura humana pequena, menor, que a gente entende ser Jesus por algumas razões. A primeira delas, ele é aureolado. A segunda delas, o elemento cruz aparece como uma lembrança e ele deixa de ser um símbolo vergonhoso e começa a ser um símbolo já mais aceito como elemento de identidade por parte desses paleocristãos. E a pomba que desce dos céus, que é aquela narrativa criada pelos autores dos evangelhos, né? Marcos começa com essa para resolver esse problema. O Filho de Deus, ou o Messias, nunca foi dito na Torá que ele cometeria pecados, que ele precisaria ser batizado. Ele não se reconheceria como pecador. Então, esse é um problema gravíssimo na comunidade que precisa ser resolvido, e os autores dos evangelhos, no final do século I, resolvem essa questão com o céu se abrindo, uma pomba descendo e a voz de Deus identificando Jesus como seu próprio filho. Essa narrativa, muito provavelmente, não é histórica, é uma construção teológica, tanto o elemento da cruz, que daí vem a ressurreição, e a pomba não são elementos históricos. O batismo de Jesus certamente e chama muita atenção, numa representação imagética do IV século, João Batista ter bastante proeminência do ponto de vista imagético em relação
a Jesus. Isso é mais um período que, como o meu foco não é necessariamente falar sobre essas antigas representações imagéticas, eu não vou me deter mais muito tempo nelas. Passando, então, para aqueles outros períodos, então, eu chamava atenção para 4 momentos distintos, né? O primeiro, entre os séculos 1 e 3, dos paleocristianismos. O segundo momento, a gente está ali no finais do 3º século e o 4º século, majoritariamente, com a consolidação de uma autoproclamada ortodoxia, né? Movimentos de cristianismos que se consideram ortodoxos, portanto, aqueles que detêm um discurso de verdade, de correção, excluindo os demais que pensam diferente. Num terceiro momento, isso que a gente costuma conhecer na história como uma primeira Idade Média, né? E aqui nós temos outros períodos, que são bastante significativos na história dos cristianismos por levarem ou trazerem compreensões absolutamente distintas do período anterior que os precederam. A gente fala do século XI, do grande cisma Oriente e Ocidente, porque é somente a partir daí que a gente deixa de usar o termo cristandade e passa a usar o termo da Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa do Oriente. Então, a cristandade, então, se divide. Até o momento, até o momento da Reforma Protestante, do século XVI, o que nós temos é a cristandade, né? Então, essas distinções são importantes porque é muito comum a gente ver nos estudos relacionados aos cristianismos, principalmente detratores, falando, não, a Igreja Católica ou essas igrejas escondem, quer dizer, não tem nem catolicismo, nem muito menos igreja nesses paleocristianismos, isso só vai começar muito tempo depois, mas é importante saber que há uma distinção dessa Igreja Católica, como se menciona a partir do século XI apenas. A Reforma Protestante, então, no século XVI, junto com a arte renascentista, né, que já vem se desenvolvendo, é um momento de inflexão de representações imagéticas bastante significativo. Basta a gente citar o caso daquele quadro muito famoso, da Última Ceia, né, que ali está Jesus e os discípulos. Então, aquilo é um quadro pintado originalmente para um refeitório, mas ele ganha contornos como se fosse o retrato da realidade de século I, e não tem nada disso. O cinema também, a partir do século XIX, né, com o primeiro filme sobre Jesus, da Alice Guy, começa a retratar Jesus de formas diferentes e os episódios que o circundam, e também as concepções sobre representações imagéticas derivadas de um Jesus ariano, né, aquele Jesus racialmente marcado e delimitado com esse aspecto de olhos claros, loiro, uma feição europeia. Essas referências para o cinema, um primeiro volume que discute essa primeira geração de filmes, nós temos também em português, publicado pela editora Cliné, e é um livro do professor André Chavitarese, que ele discute esse primeiro momento das representações de Jesus, e também um artigo que nós fizemos para a revista Horizonte, em que a gente discute o Jesus ariano e o imaginário e as concepções historiográficas do Jesus histórico na Alemanha nazista. Então, nós não discutimos ali necessariamente as representações imagéticas, mas é um ponto também, do ponto de vista da história, de pensar essas representações imagéticas e também de Jesus. Conceitos para análise, então, esse é um segundo momento, para a gente discutir esse tema especificamente da magia dentro das experiências paleocristãs e cristãs. Um primeiro conceito já presente aí no livro que eu acabei de mencionar agora há pouco, Cristianismos, Questões e Debates Metodológicos, num capítulo chamado As Narrativas Mediterrânicas Comparadas, a busca por uma metodologia, o André lança o conceito de herança cultural compartilhada. E esse conceito é importante para a gente pensar a bacia mediterrânica como um espaço de plenas e profundas, intensas trocas culturais, e essas trocas culturais que fazem dialogar judaísmos, cristianismos, politeísmos, produzem, então, tanto do ponto de vista das narrativas textuais quanto das produções imagéticas, um cenário absolutamente compartilhado. Por isso, a construção desse conceito. Então, esse é um conceito importante para a gente mobilizar, para entender que, sobretudo, isso acontece em sala de aula, quando você fala, seja no ensino universitário ou na educação básica, sempre alguém pergunta, então quer dizer que se aquela imagem de Apolo é representada sem barba, daquele jeito e tal,
E Jesus também aparece com aquele formato apolíneo, quer dizer que os cristãos estão copiando da Grécia. É como se houvesse uma partida de futebol, né? A Grécia está de um lado, os cristãos estão de outros, e um está copiando do outro, um está reproduzindo. Quer dizer, essa herança cultural compartilhada nos ajuda a pensar, do ponto de vista teórico e metodológico, como que essas culturas estão em intenso diálogo e não há unidades fechadas, né? Blocos estabelecidos em que um fica copiando do coleguinha do lado. Quer dizer, no fundo, são culturas que dialogam, interagem, e justamente por esse diálogo, quer dizer, são pessoas, não importa se paleocristãos ou se politeístas, são pessoas que vivem com seus pés no chão ao longo daquele tempo e espaço, e que reproduzem as suas experiências de forma bastante particular, seja do ponto de vista escrita ou imagética. E um segundo conceito mobilizado para a gente analisar logo a seguir esse material que a gente pode falar desse ambiente mágico dos cristianismos ou dos paleocristianismos, é o conceito de mística, derivado do verbo grego mio, que envolve indissociavelmente a ligação entre religião, mito e magia. Essa separação entre religião, mito e magia, ela é produzida e operada no período iluminista, sobretudo, ela é consolidada no período iluminista, né? Um pouco antes, um pouco mais à frente, mas tomando o iluminismo como uma referência, de maneira mais ampla, dizendo, a racionalidade moderna, que estabelece que, do ponto de vista das experiências europeias, nós estamos falando de uma religião, porque ela está num estágio mais evoluído, e do ponto de vista de outras culturas, como o Novo Mundo, como o continente africano, todos eles estão num estágio anterior, que é o estágio da magia, que é o estágio das mitologias, das lendas. Não por acaso, no Brasil, nunca se fala de mitologia, se fala de folclore, se fala de crendices, se fala de uma porção de termos de lendas, né? Então, o passado greco-romano ele tem uma mitologia complexa, uma mitologia significativa, importante para entender o mundo. E as culturas ameríndias, por exemplo, não dispõem de mitologia, mas de lendas, de folclores. Então, essa distinção ela é operada no período moderno. Significa dizer que para essas culturas antigas, cristãs, paleocristãs, politeístas, dos judaísmos, essa separação entre o que é religião, entre o que é mito e o que é magia, isso não existe. Então, por essa razão, nesse material de Paulo de Tarso como um homem divino, e até para dialogar um pouco com a Ariadne que me precedeu, né, tem aí um papiro, uma representação imagética de um Ouroboro, de um dos papiros mágicos gregos, né, que no segundo capítulo desse livro eu exploro bastante esse ambiente com essa herança cultural compartilhada. Então, eu começo a falar a partir desse conceito de mística. Porque todas as vezes que falar da mística, e aí você pode, de repente, como está no YouTube, voltar para o início e ver o título, ou simplesmente na descrição do vídeo ver o título, por isso no título eu uso a palavra mística, né? Justamente para dar conta de que essas experiências, elas não se dissociam da religião, do mito e da magia. Isso é uma invenção moderna. E eu costumo ver, volta e meia, se discutir do ponto de vista de um conceito ou de uma teoria da magia, autores clássicos e autores que se ocuparam, George Fraser, Marcel Mauss, todos esses autores estão dialogando e estão partilhando de uma ideia onde religião é uma coisa, mito é uma coisa e magia é outra coisa. E isso, do ponto de vista das culturas antigas mediterrânicas e próximo-orientais, quer dizer, qualquer experiência antes dessa modernidade europeia, cuja referência a gente está adotando o iluminismo, essa religião, essa separação, ela é absolutamente artificial. E mística, porque é derivada do verbo mio. Mio quer dizer, então, aquilo que você percebe ou enxerga com outros sentidos que não necessariamente a visão. Então, você tem sentidos para além do físico, portanto, metafísicos, que você consegue perceber e enxergar essa realidade. Então, é a partir desse conceito de mística, entendendo essas culturas como interagindo intensamente na bacia mediterrânea, que o tema da magia, envolvendo esses cristianismos, os paleocristianismos, está inserido. Tá? Passando, então, aqui para a gente olhar alguns casos, eu separei, por causa do tempo, quer dizer, nós não temos um tempo muito longo, e nem é esse o objetivo,
eu separei 2 momentos, um que fala sobre as cenas de ressurreição e outro sobre o tema do mal-olhado. Então, por que eu escolhi esses 2 temas? Porque o tema da ressurreição, ele tem uma contrapartida muito direta e muito próxima com o nosso cotidiano. Quer dizer, não há um cidadão sequer, uma pessoa sequer que viva no Ocidente que nunca tenha falado de uma ideia de ressurreição, né? Sobretudo por causa do caso de Jesus. Aqui na imagem, nós temos 2 exemplos. Um exemplo é uma placa de mármore, talvez uma lápide, cuja a inscrição diz: os pais Datos e Bonosa dedicam ao filho merecedor Datos, que viveu 20 anos, descanse em paz. Essa é uma cena de ressurreição de Jesus ressuscitando Lázaro. Esse material data do 4º século, né? Então, nós temos aqui, logo num primeiro plano, né, com um destaque muito maior, com uma imagem muito maior, portanto, ele é a figura de destaque, né? Mesmo que haja essa relação de superfície e a relação de profundidade, mas, sem dúvida nenhuma, é o protagonista dessa imagem, inclusive é aureolado, né? Então, a gente já está nesse contexto de 4º século. Jesus aparece e há aqui um corpo, né, todo enfaixado, e esse corpo está, obviamente, colocado dentro de um espaço de enterramento funerário, e Jesus, então, é a cena, né, se retrata a cena de Jesus ressuscitando Lázaro. A novidade da imagem é você perceber que Jesus segura uma varinha, e é necessário que ele tenha essa varinha mágica para que ele toque na sepultura, para que ele toque, então, no corpo, para que ele consiga ganhar vida. Então, a presença da varinha mágica é um elemento significativo aí também. O segundo caso é um fundo de vidro, né, que é dourado, que também conta a ressurreição de Lázaro, é a mesma cena, a mesma temática, é do final do 4º século, e aqui nós vemos essa figura, de novo, né, em destaque proeminente, maior, inclusive com a inscrição Jesus Cristo, em latim. Nós temos, então, esse espaço funerário, o corpo já está colocado para fora, veja que ele está na parte de fora, e, novamente, Jesus, segurando uma varinha mágica, ele toca a cabeça de Lázaro para que Lázaro ressuscite. Portanto, esse cenário ele é bastante significativo, porque se você pensa num ambiente escolar de sala de aula, o elemento da novidade é pensar a varinha mágica e como tem diálogo. Quer dizer, se você está numa educação básica, e acho muito difícil essa geração que atualmente se encontra no ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, não conhecer ou nunca ter ouvido falar de Harry Potter, por exemplo. É uma loucura, é um absurdo, e que ninguém retire de contexto essa fala de que Jesus seria, ou que Harry Potter seria um Jesus, ou Jesus um Harry Potter. Não, mas é apenas o elemento do gatilho. O que a presença de uma varinha mágica desperta na cabeça do estudante, que permite com que esse estudante estabeleça proximidade com um mundo absolutamente distante de um contexto funerário, por exemplo, a placa ou a lápide dedicada a Datos, e, por outro lado, esse contexto funerário aqui de um fundo de vidro, né? Então, esse elemento da relação de proximidade, de distância e tudo, isso faz muita diferença no momento dessas relações de ensino. Por fim, o último exemplo, o caso do mal-olhado, acho muito difícil também que qualquer pessoa que viva hoje em dia no Ocidente nunca tenha, e aí eu posso falar não só do Ocidente, mas também do Oriente, aproveitando que o nosso mediador é um antropólogo, de fato, essa talvez, e aí, lendo mesmo um trabalho de um antropólogo, esse material eu trabalhei no meu mestrado, eu lendo um antropólogo, ele fala que talvez a crença num olho que possa causar mal, o mal olhado, ou às vezes chamado de olho gordo, o olho da inveja e tudo mais, ele seja uma das práticas que tem a ver com o campo da magia mais disseminadas pelo mundo todo. Então, certamente, no Oriente e no Ocidente, a gente conhece pessoas que já viram, já conheceram esse tema do mal olhado. Portanto, ele também é um tema interessante para a gente abordar em contexto de sala de aula. E aí, quais são os elementos paleocristãos que a gente pode observar aqui? Bom, primeiro, trata-se de um amuleto, o material é uma hematita, é uma liga metálica bastante simples, então não tem razões para acreditar de que esse amuleto não fosse amplamente disseminado, né? Ele é encontrado na região da Palestina, no século
data do terceiro século, e no seu anverso nós temos a figura de um cavaleiro montado sobre um cavalo. Então, para ajudar quem tem dificuldade ou pela primeira vez está vendo isso, ninguém é obrigado a saber de nada, nós temos aqui a crina do cavalo, essa parte branquinha, nós temos aqui o olho, as rédeas do cavalo aqui, tá? Aqui nós temos duas patas do cavalo, o corpo dele, naturalmente, desce até aqui, e nós conseguimos ver uma perna do cavalo e a outra perna do cavalo aqui também. Montado sobre esse cavalo há um cavaleiro, ele está aureolado, ele segura uma lança que submete os inimigos. A figura aqui deitada de uma mulher e logo abaixo a figura de um animal, talvez um leão, um animal selvagem. Também é uma imagem bastante conhecida, não tenha dúvida que se você usar isso no teu contexto de ensino, alguém vai dizer que se trata de São Jorge, isso não há dúvida sobre isso, mas aqui nós estamos falando de um contexto de paleocristianismo, e há uma inscrição aqui em volta do amuleto, que diz Eis Theos Ronicon Takaká, o Deus que vence todo o mal. No reverso desse amuleto, nós vemos também as inscrições. Iaô Sabaoth, a própria Ariadne, que me precedeu também, num dos papiros mágicos, ela demonstra que essa expressão aparece. Iaô é a forma contraída de se falar de Javé, Jeová, é esse mesmo Deus. Sabaoth, então, teria o sentido de Senhor dos Exércitos. A seguir vem Mihael, o anjo conhecido, né, bastante conhecido, e Boeti, que habitam aqui. Então, há essa inscrição dessas entidades divinas que protegem o portador do amuleto. E esse amuleto ele tem no seu centro o olho. Então, ele é um amuleto que a gente chama de apotropaico. O que quer dizer isso? A pessoa que utiliza retém o mal que é lançado contra ela e o devolve. Então, por isso, ele é apotropaico. E no centro, nós temos o olho, e ele está cercado tanto de inscrições poderosas para proteger do mal olhado, quanto de um tridente aqui em cima, de lanças, todas com pontas, né? Nós temos animais deste lado aqui, uma figura que parece muito ser um leão, do outro lado um leopardo, tá? As patinhas aqui embaixo, o rabo, o corpo todo cheio de pintinhas, duas patas para frente e a boca dos animais aberta. Logo abaixo nós temos uma ibis, tá? Duas perninhas aqui, o corpo, né, onde tem a asa, e aqui o bico fino. Uma serpente aqui no meio também, com as presas para fora, e um escorpião, o corpo de um escorpião, as presas, as patas. Então, todos eles apontando para o olho para tentar neutralizar e acabar com o poder, com a possibilidade desse olho mau produzir algum efeito, né, sobre quem o usa. Ele é amplamente usado e conhecido hoje com essa figura aqui, né, essa figura do próprio chamado olho turco, olho grego. Veja que a própria confusão do nome dá bem a dimensão dessa relação que existe entre culturas que estão em pleno processo de interação e que têm uma herança cultural que é compartilhada, tá? Então, essa é também um gatilho que nos permite falar um pouco da origem desses paleocristianismos, desses cristianismos, tá? Para a gente concluir, então, quando a gente pensa em contexto de sala de aula, não importa o nível, há algumas ideias que, obviamente, são minhas porque eu estou falando, mas qualquer pessoa que está nos assistindo ou que interage com esse tema, que tem vivência de sala de aula, pode, então, a partir desse material, pensar nas suas próprias reflexões. Quer dizer, ensinar e aprender conceitos de análise histórica nos ajudam bastante. Então, falar dessa antiguidade a partir de uma herança cultural que é compartilhada, ou a partir de conceitos que não tornem campos marginalizados e outros privilegiados, quer dizer, pensar os cristianismos originários como uma religião e não como magia é um erro, é um equívoco histórico. Pensá-los como magia e não como religião também é um equívoco. Por quê? Tanto do ponto de vista do mito, da religião e da magia, eles estão absolutamente ligados e indissociáveis, né? A própria ideia de oração, de reza, são palavras que você diz, direcionadas a uma divindade com o intuito de fazer com que essa divindade se mova ao seu favor. Isso não tem outro nome, em nenhum momento histórico. Isso é magia. No entanto, perceber esses filtros de leituras colocados na modernidade
é que nos faz, então, olhar para esse passado, percebendo as suas culturas com a grandeza que elas têm. Ordem de grandeza não no sentido de ser maior, mas no sentido do seu próprio tamanho, né? Enfatizar a diversidade das experiências também é um caminho interessante, quer dizer, você não precisa necessariamente partir para o embate com seus estudantes, porque se você trabalha, sobretudo, numa escola particular, mas também nas públicas, você faz o enfrentamento de um tema desse, não vai faltar pai, mãe, responsável de estudantes que vão na escola reclamar de um professor ou professora que está dizendo que os paleocristianismos são politeístas. Não, mas quando você mostra a amplitude dessas representações e como esse mundo está constituído nessa antiguidade, você começa a pensar, então, nessa diversidade de experiências. Então, você não precisa necessariamente ser tão incisivo com alguns pontos como eu faço aqui, mas você pode, do ponto de vista estratégico, né, traçar as suas próprias estratégias de acordo com a turma que você tem diante de si e de acordo com o grau de fundamentalismo religioso que você encontra diante de si, dialogar com a diversidade. Falar sobre a diversidade já é, então, um passo significativo. E nunca deixar de demonstrar as evidências, né? Num momento em que a gente vive que se fala bastante sobre que tudo é narrativa, né? De que as coisas não passam de narrativas, a gente tem visto isso em vários contextos da nossa sociedade, demonstrar as evidências e inseri-las dentro de uma análise, de um discurso histórico, faz bastante diferença e bastante sentido nessa realidade escolar que a gente vive. Bom, é isso. Quero agradecer pela escuta de quem conseguiu chegar até o final e fico disponível para qualquer momento, interações, diálogos, trocas de ideias, também estou disponível aí. Então, mais uma vez, obrigado, Carlos Eduardo, pela sua iniciativa de criar um espaço fantástico para que esses estudos tenham o seu protagonismo, e também obrigado pelo convite, por participar aqui. Obrigado, Asher, e Ariadne também. Muito obrigado, professor Daniel. Eu agradeço muito, tanto a você como a professora Ariadne, pela reflexão que vocês trouxeram hoje. Cada um no seu campo, um trazendo para o ensino, o outro na questão da cultura material, mas ambos também tangenciando a cultura material, né? Mas com as suas propostas ligadas ao campo científico da magia. Isso é importantíssimo para os professores da rede básica, porque conhecer outras leituras, outras realidades de antiguidade para além daquela que a gente costuma ver nos livros didáticos no campo da religião oficial, né? E que com isso exclui outras vivências, outras formas de se ver, de se pensar e se estar no mundo na antiguidade. Então, eu acredito que as contribuições que vocês apresentaram hoje, elas são essenciais principalmente para isso, para que o jovem que estiver lá, na educação básica, no seu ensino fundamental, no seu ensino médio, possa ver outras realidades da antiguidade, para além da religião oficial romana, que é o que mais prepondera no livro didático, né? E quando a gente vê o cristianismo, praticamente já é o cristianismo consolidado, não é esse desenvolvimento do cristianismo, e quando a gente fala de religião politeísta, basicamente é apenas só os deuses, uma lista de deuses, citados geralmente de Grécia, quando não comparados muito mal para uma estrutura de Misil, ou seja, dizendo que os deuses gregos e os deuses romanos são a mesma coisa, que eu quase passo mal quando eu começo a ver aquela estrutura que eles constroem, semiótica, colocando comparado e dizendo Zeus é isso, Júpiter é aquilo, e que eles são os mesmos deuses. Então, eu acho que é uma coisa importante a gente mostrar que não é só a nossa sociedade que tem essa diversidade, como o professor Daniel ressaltou, de vidas, de experiências, de formas de estar no mundo. Bem como a professora Ariadne trouxe outras escritas, outras formas de se viver o cotidiano através dos papiros. Então, eu espero aos professores da rede básica que estão aqui nos acompanhando, que eles observem isso, observem que existe essa pluralidade. A gente entende que o livro didático é a fonte maior para o ensino na sala de aula ainda hoje. Então, por mais que a gente queira criticar, dizer que não é adequado, mas é o que
mais as escolas têm em mão, mas a gente não precisa se limitar a ele. Então, a partir dele, a gente pode trazer essas vivências através dos documentos que o professor Daniel mostrou, através dos documentos que a professora Ariadne demonstrou também sobre os papiros mágicos gregos, que a gente pode trabalhar tanto no contexto, pensando no Egito tardio, pensando o mundo grego, esse mundo helênico, e pensando no Império Romano, né? Porque muitos deles estavam sendo ali circulando dentro do Império. Então, esse mundo mediterrâneo, como essa caldeira de culturas que a gente tem, serve para a gente pensar essas interações culturais, que não eram nem um pouco estáticas. Então, eu agradeço muito pela contribuição de vocês, porque para o campo de ensino, que é o meu foco, é o que eu pretendo cada vez mais me dedicar dentro dos estudos que a gente vem desenvolvendo de magia, de arqueologia, e por aí nós vamos, pensar pluralidades num contexto onde se busca apenas um único caminho, muitas vezes, é essencial, porque mostra que não é só nossa cultura que ela é diversa. Esse mundo antigo era plural. Não era um mundo único, com uma única forma de ver o mundo, e nem existia uma religião única, como muitas vezes transparece quando a gente vai ler ou vai estudar essa antiguidade dentro do ensino fundamental e médio. Então, eu agradeço a vocês, eu vou passar a fala para o professor Acha, que é ele que vai mediar, mas eu gostaria de agradecer muito, fazer essa fala inicial, porque é importante para o evento e muito satisfeito e orgulhoso pelas apresentações de vocês. Obrigado. Obrigado, Carlos. Bom, também gostaria de agradecer as falas da Ariadne e do Daniel, foram muito interessantes, muito boas. Gostei muito de ouvir vocês falarem, né? Temas muito interessantes, abordagens muito atuais, né? Eu tenho alguns comentários rápidos, vou tentar simplificar, eu anotei várias coisas aqui das apresentações de vocês, porque, enfim, estão suscitando muitos temas, né? E aí depois a gente pode conversar um pouco. Eu passo a palavra na sequência para os apresentadores. Eu acho que com relação à apresentação da Ariadne, eu achei muito original, achei muito interessante a ideia de pensar a magia e os seus correlatos, né, por meio da agência dos objetos, né? Eu acho isso muito interessante, eu acho uma abordagem bem original, né? Até porque a gente tem pensado muito isso na antropologia, sobretudo na antropologia mais contemporânea, né? Como, por exemplo, uma pedra, né? Como uma pedra pode ter agência, para a gente pensar agências para além da agência meramente humana, né? Ou uma agência animal, a agência dos espíritos, agência dos objetos, né? Então, pensar a materialidade, ou as coisas materiais também como agentes, né? Como propulsores de ação, eu acho bem interessante e muito original, né? Eu acho que isso nos permite pensar também outros mundos, né? Mundos que não são humanos, né? Por exemplo, se a gente pensar a partir do trabalho da Ariadne, né? Professora Ariadne, a gente pode pensar a agência de deuses, né? Agência de demônios, agência de energias sobrenaturais, né? Agência de fatores que a gente não vê, né? Que estão num nível, né? Ou num espaço que está para além das nossas percepções mais imediatas, né? Como que um deus ou uma divindade ela pode agir por meio de um amuleto, de um anel, né? Como a professora comentou, né? Então, acho isso muito interessante. Pensar o aspecto material da magia, né? Isso me remeteu a um autor, enfim, um autor clássico da antropologia, que também trabalha muito com mitologias, né? Com magia, místicas, né? Que é o Levi-Strauss, né? Autor clássico, enfim, que traz muitas coisas para a gente pensar hoje em dia ainda, né? E eu acho que isso que você comenta do anel me remete muito a um texto do Levi-Strauss, que é da eficácia simbólica, né? Que seria o quê? Como que uma ideia, ou uma coisa, ou um aspecto simbólico de uma situação, como que ela pode ter um efeito sobre o mundo ou sobre as pessoas, né? Como que isso mobiliza uma série de coisas que produzem um efeito, né? Nesse texto ele estuda o xamã e a atuação do xamã numa situação que uma mulher Yanomami, acho que é Yanomami, se eu não me engano, enfim, me fugiu agora, mas uma mulher indígena, ela não consegue dar à luz, né?
E aí o xamã ele começa a mobilizar uma série de objetos, de elementos, de cânticos, que fazem com que a mulher ela consiga produzir um efeito físico, fisiológico, que ajude ela a ter o nenê, né? Então, isso tudo é todo o aspecto simbólico da situação. E eu acho que quando você comenta sobre o aspecto, essa força simbólica, né, do anel e dos símbolos culturais, eu acho que mostra muito isso, né, essa agência de como que uma coisa, por exemplo, como que uma cruz, um crucifixo para um católico, né, que tipo de efeito isso pode ter fisicamente, psicamente, quer dizer, você encostar numa relíquia, né, pode curar você de uma doença, né. Eu acho que me remeteu muito a isso quando fui acompanhando a sua fala, né. E eu acho também que uma ideia que você traz, que é muito interessante também, é a ideia do ritual de consagração, né? Que esses objetos, eles passam por rituais de consagração. Eu lembrei muito do Turner, né? O outro autor da antropologia, né? O Victor Turner, que ele estuda o ritual, né? Rituais e tal. E ele fala em etapas do ritual envolvendo pessoas, né? Tipo, uma pessoa... por exemplo, eu sou uma criança, né? Uma criança passa por um ritual para ser iniciado na vida adulta, e aí ele sai do mundo e volta para o mundo num outro estado, né? Ele sai como criança, passa por um ritual, né? Que separa, e ele volta para o mundo como adulto, né? Então ele mudou de estado, né? E me parece que esses rituais de consagração, como você fala, eles também podem ser pensados para além das pessoas, né? Porque as coisas também mudam de estado, né? Então, eu pego uma caneta, ela passa por um ritual de consagração, ela deixa de ser simplesmente uma caneta, e ela é imbuída de poder, né? Imbuída de efeitos simbólicos, de símbolos, de energia divina, energia sobrenatural, né? Então, isso tudo eu fui pensando ao longo da sua fala, né? E eu acho que, como, em termos de método, eu também achei muito interessante, né? Você ver os PGMs, os papiros, né? Eu achei muito legal isso. Achei que é uma fonte, assim, de pesquisa muito maravilhosa, assim, belíssima. Bom, acho que é um pouco isso sobre a sua apresentação. Eu já vou fazer na sequência do Daniel, aí a gente abre depois, pode ser? Eu abro para os dois. Mas obrigado, Ayad, gostei muito da sua fala. Com relação à apresentação do professor Daniel, também achei bem legal, bem belíssimo o trabalho. E eu acho que essa ideia de pensar objetos, né, as imagens místicas, e pensar isso em conexão com a sala de aula, com a realidade da sala de aula, eu acho uma coisa muito interessante, né? Porque eu acho também que a gente trabalha num nível de interação em que a gente pensa como as pessoas, os alunos, né, ou nós mesmos, como nós nos conectamos com a imagem, né? E aí nós vamos ter um aspecto muito específico de cada pessoa, né? Por exemplo, um aluno vai ver o amuleto lá do São João Batista, né? Batizando Jesus, e cada um vai se conectar de um jeito, né? Um pode ver, como o próprio Daniel falou, né? Um pode ver lá naquele do Lázaro a varinha do Harry Potter, né? Outro pode ver um cara batendo num boi, né? num cavalo, com uma vara de punição, né? Então, acho que isso que é o interessante, né? A imagem, nesse sentido, ela não está representando simplesmente uma realidade, mas ela está mostrando perspectivas de pessoas, né? Perspectivas de quem fez aquilo e perspectivas nossas, né? De como nós nos conectamos e, de alguma forma, completamos a imagem com a nossa própria subjetividade, né? Então, achei essa ideia fantástica, assim, trabalhar isso com alunos nas escolas, no ensino fundamental, né, sobretudo, e pensando essas relações, né? E acho que o aspecto principal, assim, que ficou para mim da sua apresentação foi isso, né? Pensar essas imagens não como meras representações de realidades ou representações de momentos históricos, mas pensar como as pessoas, os grupos culturais, sociais, que produziram essas imagens, como elas também estão construindo realidades, né? Construindo mundos, né? Construindo outros espaços de pensamento, espaços de subjetividades, né? Por exemplo, a ideia do Jesus sem barba, né? Quer dizer, é uma coisa assim que parece um detalhe, né? Mas a gente percebe que tem uma coisa toda conectada com aquilo, que era toda uma forma de pensamento que estava conectada naquele momento, né? Isso me lembra muito a ideia das cristologias, né? Que cada
cada autor dos evangelhos, cada um tinha uma perspectiva muito particular de Cristo, né? Tinha eu não lembro exatamente, né? Mas João tinha uma coisa mais de criar uma comunidade, acho que o Lucas tinha uma coisa mais de meio segregacionista, uma coisa assim. Eu lembro que eu li um livro há muito tempo, né? Mas foi me remetendo a isso, né? Quer dizer, depende de quem que faz a imagem, tem uma perspectiva muito específica, né? E eu acho que nós nos conectamos com essas perspectivas de quem faz quando nós olhamos, né? Nós vemos, a gente tem, isso aqui conecta com a minha experiência, né? Que pode ser uma coisa totalmente diversa do que o autor tinha na cabeça quando ele fez, né? Então, por isso que eu acho que é muito além de representar meramente uma realidade objetiva, externa a nós, né? E eu acho também muito interessante quando você traz, olhar para essas produções imagéticas como expressões de momentos históricos, né? E olhando para essas passagens do tempo a partir das suas imagens, né? Como as imagens vão surgindo, né? E também me remeteu uma ideia muito interessante, essa coisa, né, sobretudo aquela imagem do Jesus sem barba, né? E me lembrou também a ideia de que uma coisa da Idade Média, que era, ou do Renascentismo, quando fazia José, né, sempre velho e tal, mas parece que era uma coisa da igreja, que quando você vê o José velho, você percebe, assim, você olha para ele como se ele não fosse sexualmente ativo, né? O que meio que reforça a ideia de que ele nunca teve relação sexual com Maria, né? Porque a Maria era virgem quando teve Jesus, né? Então, eu li em um artigo uma vez que era isso, né? José era sempre retratado como velho justamente para tirar essa conotação sexual, né? Se ele fosse retratado como jovem, né? Aí provavelmente você ia pensar, mas provavelmente eles já tiveram relação sexual, ela não era mais virgem, né? Então, acho que isso são versões, né? E isso que eu queria destacar um pouco. A ideia de versões, quer dizer, versões que não tem necessariamente um centro original, né? Por exemplo, assim, a gente tem um centro, uma essência principal cristã e as outras vão tudo surgindo a partir dela, né? Eu acho que não existe esse centro, porque são só versões que vão surgindo e vão sendo construídas, né? São narrativas, né? Como você mesmo destacou, né? São narrativas que vão sendo construídas e cada uma com seus aspectos muito específicos, né? Narrativas que têm elementos e umas vão pegando das outras, né? E vão retrabalhando. Um pouco aquele exemplo do Apolo, né? Jesus e do Apolo, né? Que às vezes muitas vezes a gente é perguntado, né? Tipo, mas quer dizer que um roubou do outro, né? Quer dizer que um pegou e imitou o outro, copiou, né? Um plágio, né? Na verdade, não, né? Na verdade, as pessoas vão agregando coisas e meio que modifica, põe outros elementos, vão surgindo outras coisas que já não são mais coisas originais, né? E eu acho que só para finalizar, né? Eu acho que uma ideia muito interessante que você trouxe é que quando você fala que são pessoas, né? A gente está tratando de pessoas, né? De pessoas que reproduzem suas experiências, que reproduzem formas particulares de visão de mundo, né? Mais do que pensar simplesmente como um grupo e necessariamente, se a gente conhece aquele grupo, a gente conhece tudo que aquele grupo faz, né? Que foi um erro por muito tempo da antropologia, né? Falar, sei o que eles pensam, então todo mundo acredita na mesma coisa e é assim, né? Eu acho que você é muito feliz quando destaca isso, né? Na verdade, é uma multiplicidade dentro dos grupos, dentro das famílias, né? Dentro de tudo. São pessoas, né? As pessoas pensam de forma diferente, elas fazem coisas diferentes, né? Então, não dá para generalizar nesse balaio, né? Botar tudo numa coisa só e falar, beleza, entendi todo o processo, né? Então, acho que é muito interessante isso que você traz, né? Também essa ideia de dividir, pensar essa divisão, né? Religião, mito, magia, que meio que deixa a coisa meio engessada, né? Como fazer o Fraser, o Mose, né? Como você comentou, né? Tipo, a religião é isso, e depois passa para isso e tal, é ciência, né? Então, eu acho que é interessante também a gente retomar isso de forma crítica, né? Pensar, não, mas não tem separação, né? Por que a gente faz essa separação? Bom, acho que de forma geral é isso, não queria me estender muito. Eu também queria deixar uma questão para o debate, se vocês quiserem comentar, uma questão tanto para o professor Eliade quanto para o professor Daniel, né? Se vocês puderem comentar um pouco como vocês chegaram nesses temas, né? Quais os desafios que vocês encararam, né, ao longo das pesquisas, né? Um pouco os métodos, né? Como vocês acessaram essas coisas, né? Esses objetos, enfim.
Bom, é isso. Da minha parte, gostei muito, agradeço de novo pelas apresentações, foram muito boas, muito bom ouvir vocês. E, bom, passo a palavra, então, na ordem, para a professora Ariadne, se quiser comentar alguma coisa. Bom, agradeço as suas colocações, professora Asher, muito interessantes e muito pertinentes. A sua observação foi realmente muito atenta e eu agradeço muitíssimo. Agradeço também a oportunidade de participar aqui dessa mesa, assistir a apresentação do professor Daniel Juste, cujo trabalho eu admiro, né? Já li alguns artigos, textos, compartilhamos, acho que alguns interesses com relação aos nossos objetos de pesquisa sobre a antiguidade, então, prazer compartilhar a mesa com vocês. Com relação às observações que o senhor fez, professor Asher, realmente a eficácia simbólica desses artefatos mágicos é um dos tópicos que também me chamou muita atenção no momento que estava realizando a escrita da tese, e que procurei, a escrita da tese, que é também um dos desdobramentos, essa apresentação que acabei de realizar, com relação a como compreender como pensar que aquelas pessoas acreditavam que realmente um amuleto pudesse ser capaz de realizar, possibilitar uma adivinhação, algum tipo de prognóstico, ou impedir algum tipo de mal, de doença, né? Porque temos também alguns amuletos que tinham este objetivo, apotropaicos, como o professor Daniel Juste bem observou, e é interessante justamente a gente enfatizar que não nos cabe nem julgar se eles acreditavam ou não, mas tentar compreender de que forma, naquele contexto, tais artefatos, eles tinham esse caráter de, tinham agregados a eles esse caráter de eficácia, porque naquele determinado contexto simbólico, e aí eu tomo até o conceito que o professor Daniel Juste citou, que é o de herança cultural compartilhada, né? Nessa região do Egito, seja no Alto Egito, ou em vários outros locais no Mediterrâneo, essa herança cultural compartilhada permitia a crença nessa eficácia simbólica de objetos, né? Acreditava-se, utilizava-se esse tipo de objeto e empregavam-se esses feitiços e sortilégios porque se acreditava de fato que eles eram aplicáveis, né? E os PGM, os papiros mágicos, e claro que a cultura material também, nos permite observar a amplitude desse tipo dessa crença, né? Eram objetos que foram encontrados nas mais diversas regiões do Mediterrâneo, e no caso do Egito, encontrados em várias regiões do Egito também. No caso dos papiros mágicos, né, são uma documentação proveniente, na sua grande parte, até porque é uma coletânea, então eles não foram recolhidos todos de um mesmo lugar, né, mas foram recolhidos de várias regiões, são fruto de um trabalho que ainda está em execução, né, em atividade, em construção, né, a coletânea desses objetos, mas foram papiros, materiais coletados nessa região, entre o Médio e o Alto Egito, sua grande maioria na região do Alto Egito, e que demonstram realmente a extensão dessa crença nessas práticas mágico-religiosas, e é por isso que procuro sempre enfatizar, nem tanto de religião, mas a crença em práticas mágico-religiosas, né? Tanto que os sacerdotes magos, eu chamo de sacerdotes magos, porque acredito que faziam parte, eram homens que tinham uma formação sacerdotal, ou seja, participavam, conheciam bem os templos, conheciam toda a cosmogonia das divindades, os símbolos sagrados, e também realizavam práticas de magia, porque tinham por objetivo essa alteração da realidade, né, essa alteração da natureza, tinham por objetivo conclamar as divindades para realizar atividades em seu benefício, né, conclamar essas divindades
para a realização de uma adivinhação, de um determinado prognóstico, que pudesse ter uma efetividade prática, na vida prática. Então, era conclamar as divindades para uma efetividade, para uma realização na vida prática, né? E realmente os PGM, aí voltando ao questionamento que o senhor fez, de que como eu fui levada a essa discussão, a essa problemática, né, o estudo dos PGM, eles nos chama realmente a atenção, dos papiros mágicos gregos, nos chama a atenção realmente para esse mundo marcado pela hibridização, marcado por uma realidade multifacetada, né, marcado por realmente por uma verificação de que existe um ecletismo religioso muito intenso, e para tentar verificar isso na vida cotidiana, busquei a cultura material, né? Porque de um lado eu tinha essa documentação escrita, então uma fonte escrita, uma documentação escrita, demonstrando quais os feitiços eles poderiam realizar, e no outro momento eu tenho a cultura material que me apresenta esses feitiços na prática, né? Como eles poderiam, no formato como eles poderiam ser apresentados. E não eram apenas amuletos que eles produziam, lamparinas eles também utilizavam, velas. Tem nos papiros mágicos a indicação de como fabricar estatuetas das divindades feitas a partir de cera para a realização de determinados rituais, mágico-religiosos. E, claro, como o professor mesmo comentou, sem dúvida, a compreensão de que são objetos mágico-religiosos, porque foram investidos de uma potência divina a partir de um ritual, de uma consagração daqueles objetos, é o que demonstra de que forma eu consigo agregar essa eficácia simbólica nesses objetos, né? De que modo eu consigo fazer com que esses objetos realizem o que eu desejo, a partir de um ritual mágico, né? Mágico religioso. A consagração desses objetos, sem dúvida, é um dos pontos mais importantes, porque, como eu mencionei na apresentação, não são simples objetos. O anel não é um simples adorno, o amuleto não é um simples objeto, ele é um objeto cultural, um objeto que funciona como algumas vezes como receptáculo da divindade, como se fosse a própria divindade miniaturizada, ou o próprio templo em um objeto em miniatura. Então, todos os símbolos religiosos próprios dessa cultura e que tornam esse objeto inteligível como um objeto mágico, são reportados, são transformados assim por meio desses rituais de consagração dos objetos. Bom, não sei se eu fui clara na minha exposição, mas também estou aberta a qualquer tipo de questionamento. Se quiserem me enviar perguntas, quiserem solicitar material, né, estou à disposição, porque esse é um momento importante para a gente apresentar as nossas pesquisas e também, claro, compartilhar o que já pesquisamos, o que discutimos, o que lemos com os nossos colegas. Obrigada. Obrigado, Ariadne. Daniel? Valeu, obrigado, Asher, aí pelas observações e comentários, né? É bom porque a gente tem chance também de retomar alguns pontos e dialogar um pouco mais. Eu penso que quem olhou atentamente os trabalhos, né, as apresentações, tanto minha quanto da Ariadne, viu que a gente já dialogou bastante. Então, a gente já tem esses pontos comuns. Então, essas questões que você levanta, eu lembrei logo de início, quando você pôs, né, essas ideias, eu lembrei de um filme muito recente que foi lançado no Brasil, chamado Ex-Pajé. É um filme bastante legal para pensar essa relação entre religião, mito e magia, porque, rapidamente falando, ele se passa numa localidade que tem indígenas e é uma igreja dessas mais contemporâneas,
pentecostal, neopentecostal, o filme não explica isso, mas certamente uma igreja evangélica, e ela se instala a partir da ação de 2 missionários norte-americanos, talvez norte-americanos, não tenho muita certeza, mas e ali o pajé do povo indígena da região se torna o zelador daquela igreja. Então, é ele que abre e fecha, é ele que varre, e ele usa aquelas roupas bastante típicas mesmo, né, de alguns tipos de confissões religiosas desse tipo, né, desse subgrupo. E, bom, o filme é bastante extenso, mas o ponto-chave é que uma indígena ela é picada por uma cobra e levada a um hospital. E a despeito das ações da própria igreja, em termos de orações e movimentos, é aí que eu chamo de místicos, tanto mágicos quanto religiosos, para tentar salvá-la, e o próprio hospital, o que os próprios profissionais de saúde fazem, não são suficientes para salvar essa mulher. E então, o que era um ex-pajé, de alguma maneira, retoma os seus saberes ancestrais, e a questão se coloca aí, né? Esse é o ponto. Então, eu penso que, do ponto de vista para além da academia, eu acho que a gente é muito preso nesses bloquinhos, nesses quadradinhos. Eu acho que está na hora da gente superar um pouco, e aí, assim, eu não tenho nem nenhum vestígio de pretensão de falar sobre a antropologia simbólica, sobre a teoria antropológica. É só para dizer que algumas coisas desse movimento nós precisamos superar. E uma das coisas que a gente precisa superar é essa categorização absolutamente estanque, em que religião é uma coisa, magia é uma coisa, mito é outra coisa, como essas coisas na vida real não tivessem nada a ver. Então, parece que, de fato, não tem nada a ver. Né? Então, a gente vive na academia, na universidade, a gente vive um mundo que não existe. E esse mundo que não existe não dialoga com a realidade social, portanto, a gente fica inútil. E aí a gente chega no ponto que a gente chegou hoje, que a gente não tem apoio popular. A universidade não tem apoio popular, porque muitos dos nossos colegas extremamente aristocráticos pensam que são muito superiores, então acham que não precisam viver nesse mundo real. Então, acho que a gente precisa superar algumas coisas. E aí, quando o Carlos comentou comigo dessa atividade, eu acho que a gente também precisa muito, enquanto educadores, professores, pesquisadores, a gente precisa um pouco ter a preocupação maior de qual a recepção daquilo que a gente pensa estar fazendo como a última palavra em ciência no universo. E os nossos estudantes não estão fazendo ideia do que está acontecendo ali. E aí a gente se enche de currículo latte, se enche de ego, se enche de todo poderoso intelectual, e a gente não está ensinando nada, porque a gente não é capaz de ser entendido, de ser compreendido. Então, eu gostei muito quando eu conversei com o Carlos, a gente já é amigo de longa data, e quando ele me convidou para o evento, ele brincando, ele falou assim, olha, esse não é um evento para ninguém brilhar, esse é um evento para ele ser relevante para as pessoas. E eu falei, cara, então eu vou, porque se me chamar de coisa, de ir para lugar para brilhar, cara, não vai ser eu que vou conseguir fazer isso. Então, eu penso que a gente precisa, sabe? E a gente precisa, dentro daquilo que o Asher comentou, a gente precisa mostrar que a ciência tem capacidade de falar sobre o mundo que existe, que é real, que é verdadeiro. Transformar tudo em narrativa, relativizar a esse ponto, é o péssimo espetáculo da CPI, desse senador Marcos Rogério, que fala que tudo que é contrário ao que ele e o grupo dele pensam é narrativa, e que todas as narrativas precisam ser... Não, a ciência trabalha com regime de verdade. Muito embora ele seja transitório, existe regime de verdade na ciência. E aí é nesse sentido que eu falava. E aí a gente tem esse exemplo que eu acho que é fantástico, né? Os cristianismos, ou como se fala no senso comum, o cristianismo é uma das bases do Ocidente moderno, do Ocidente que a gente vive. E a gente sabe muito pouco sobre ele. Então, a gente sabe muito pouco que o Jesus de João, ele é Deus. Aí eu vou contar um caso muito rápido que aconteceu comigo, para mostrar como que a gente tem que uma hora tomar consciência de si. Uma daquelas revistas de divulgação, eu não sei se é História Viva ou Aventuras na História, uma dessas revistas me chamou, eu fui escrever um artigo
e esse artigo era aqueles artigos de final de ano, né, que sempre se falam sobre Jesus, Natal, não sei o quê, tudo mais. Não, desculpa, não é Páscoa, não é Natal, Páscoa. E aí era sobre Páscoa, crucificação, não sei o quê e tal. E aí, o que eu fiz? Era um texto muito pequeno, eu mostrei que o Jesus de Marcos, quando ele está para ser preso, ele chora, ele sua sangue, ele fica chateado com os discípulos, porque os discípulos não fizeram vigília na noite com ele. Ele pede para que Deus passe dele aquele momento, porque ele não está aguentando mais. Isso tudo é Marcos. Isso está só lá em Marcos. Só Marcos conta isso. Quando você vai para João, em João, os soldados estão vindo, Jesus já olha de longe e fala, vocês são soldados, né? Vocês vieram me prender, não é isso? Aí os soldados, isso mesmo. Não, então eu vou com vocês, mas minha galera, você não pega ninguém aqui não, eu vou sozinho, tá tudo em paz. Aí ele é colocado na cruz. Ele está lá na cruz, no pior suplício que pode existir, e ele está trocando ideia com os irmãos, com a mãe, conversando. Quer dizer, é Deus. Então, o Jesus de João é Deus, e o Jesus de Marcos, ele é muito mais humano. Era isso que eu queria escrever no artigo. Só que a gente que é metido a intelectual faz aquele título com 3 linhas, né? Nossos títulos geralmente têm 3 linhas de descrição. E aí o editor da revista, quando pega o artigo, ele edita algumas partes e o título ele coloca Jesus preso, Senhor morto. Justamente da ideia, Jesus é um homem, é o Deus lá de Marcos, é o Jesus de Marcos, é um homem, e o Senhor, que já é Deus em João, ele está morto. Então assim sai o artigo, e foi um artigo legal e tal, para mostrar um pouco como a gente tem essa dificuldade, né, de dialogar com o mundo real, e como a gente tem tanta compreensão. Quer dizer, para nós aqui é muito fácil e é muito conhecido esse ambiente mediterrâneo. Essas experiências cotidianas são muito conhecidas, mas a gente está tendo dificuldade em chegar nos estudantes, em chegar nas pessoas que não são da universidade, e essas pessoas, de fato, compreenderem que quando a gente fala que o Jesus de Marcos é uma coisa, o Jesus de João é outra, a gente não está diminuindo a fé de ninguém, a gente está situando historicamente movimentos que são diversos. Quer dizer, são movimentos diversos que se constroem de maneira diversa. Então, a gente acaba vivendo, o Asher citou o caso de José, né, a representação de José. Quer dizer, essa polêmica com José começa no Evangelho de Mateus, um documento do ano 80, final do século I. Os missionários saem para falar de Jesus, quando eles chegam na bacia mediterrânea, que está repleta de homens divinos. Quer dizer, não é só Jesus que cura a mão atrofiada, Vespasiano também cura. Hércules também cura. Sabe? Não é só Jesus que ressuscita. Paulo, inventado em Atos, também ressuscita. Heráclito também ressuscita. Quer dizer, então, o César, Júlio César acalma uma tempestade, não é só Jesus. Então, quando eles chegam, as pessoas perguntam, pô, legal o teu Jesus aí, mas aí de onde ele vem? Não, os caras não sabem responder. Então, Mateus inventa a genealogia de Mateus 1 para contar de onde Jesus vem. Mas Jesus é filho de uma mãe solteira. Do mesmo jeito que José entra em Mateus, ele desaparece. Então, José é uma criação literária. Assim como José de Arimateia, que vai pegar lá a cruz de Jesus, tudo é criação literária. Então, e a gente não conhece, quer dizer, a gente vive, então, um tipo de cristianismo, ou tipos de cristianismos institucionalizados por experiências religiosas. Basta você ver no Brasil que as editoras que publicam sobre esses materiais, todas elas são religiosas. Paulos, Paulinas. A Vozes que é maravilhosa, né? Porque a Vozes é de propriedade dos franciscanos. Essa frase eu acho linda. Uma editora que é de propriedade dos franciscanos. Porque franciscano, em tese, não poderia ter propriedade. Daí a ideia da Toca de Assis ser tão legal. Mas, enfim, essas ideias eu acho que são importantes para a gente situar o problema. O problema é que nós não conhecemos os cristianismos, nós não conhecemos as diversidades de experiências culturais na bacia mediterrânea, e a gente trabalha ainda, e eu acho que o Carlos Eduardo está coberto de razão, que embora nós tenhamos um currículo oficial, que é a BNCC, temos também o currículo, o prescrito e o praticado, mas, no fundo, quem pauta a sala de aula é o livro didático. Inevitavelmente, o livro didático está pautando a sala de aula. E aí a gente precisa não só interagir criticamente com isso, como também ser solidário com os nossos colegas da educação básica, chamá-los para estar aqui, não só chamá-los para estar aqui, mas também esses colegas terem espaço também, porque eles não são menos professores que quem está na universidade. E, além disso tudo,
oferecer materiais que sejam acessíveis, não só para os nossos colegas da educação básica ou do ensino universitário, mas também para os estudantes. Esse material precisa ser acessível. Por isso que a minha ideia de mexer muito com imagem foi para isso, porque esses gatilhos, como a Asha comentou, né, a imagem, pela sua característica polissêmica, ela nos ajuda muito a dialogar. Então, a imagem, quando a gente coloca um amuleto mágico, ele não está rotulado lá, olha, o amuleto é isso, serve para isso. Não, o amuleto é polissêmico, então você discute, você pensa. Então, acho que são estratégias importantes para a gente considerar. Obrigado, viu, gente, pela escuta e pela interação, muito bacana. Obrigado, Daniel. Bom, acho que encerramos, então. Agradecer de novo aos nossos dois palestrantes, professor Ariadne e professor Daniel. Foi muito bom ouvir vocês, muito bom. Uma mesa muito boa, uma tarde muito interessante, muito legal estar aqui com vocês. Agradecer também ao professor Carlos Eduardo pelo convite, pela organização dessa mesa. Bom, acho que encerramos.